Saudações investidores! Bitcoin agora cotado a 28.200 dólares. Bitcoin que tem leve queda antes da decisão da taxa de juros e do discurso de Jerome Powell. Hoje, meu principal objetivo vai ser rapidamente te mostrar as principais zonas por dia e o que eu espero para esse dia que promete muita volatilidade. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu quero começar aqui lembrando vocês um pouco da análise técnica do Bitcoin, né? Vamos falar um pouco sobre resistências no longo, suportes também no longo prazo e também no curto prazo, né? As zonas perigosas aqui que a gente testou ontem parece estar rejeitando, mas também vamos falar de alguns suportes importantes, o que o sentimento mostra aqui pra gente e onde as instituições estão se posicionando, tá? Mas antes de começar, não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e não se esqueça, na semana que vem aí, na segunda-feira, a gente vai ter o lançamento do Membros, tá bom? E eu já recomendo você entrar dentro do nosso escritório, que vai ficar muito mais fácil de você entender tudo já de dentro. Então vai no primeiro link da descrição, e a gente vai falar mais sobre isso aí ao longo dessa semana, em especial numa live no domingo, tá? Uma live especial pra gente não só acompanhar a abertura do S&P, mas também falar bastante sobre o Membros e como que vai funcionar tudo. Beleza, investidores, vamos começar aqui então falando sobre o Bitcoin. E o Bitcoin, para mim, é bem clara a situação, tá? A gente continua naquela consolidação até hoje, né? Naquele doji, daquele dia bizarro, não é? E antes da gente realmente ter um rompimento forte dos 30k ou dos 27, a gente realmente não tem grandes operações aqui no Bitcoin, na minha visão. A gente, na verdade, está consolidando, a gente está num padrão de continuação da alta aqui. Esse aí pode ser, na verdade, uma bullish falling wedge ou então um triângulo, né, que depois de uma tendência de alta tem maior probabilidade de romper para cima. Eu acho que não importa muito, o que importa é realmente a gente passar dessas zonas importantes. 30 mil dólares é a zona mais importante para um rompimento para cima. Tendo esse rompimento confirmado, a gente deve ver o Bitcoin rompendo as máximas do ano, tá? Assim como se a gente continuar essa queda e perder a região dos 27, a gente enfim deve ter uma correção para buscar as zonas de Fibonacci de toda essa pernada aqui, onde a gente sem dúvida vai estar comprando Bitcoin. Já faz muitas semanas que a gente não compra Bitcoin, pelo menos não pensando no longo prazo, né? E talvez a gente tenha essas oportunidades nessa queda aqui. Beleza? Além disso, né, indo mais para o curto prazo, que eu acho que é o mais importante no dia de hoje aqui, a gente tem algumas zonas importantes. A primeira é o topo que a gente deixou próximo dos 29 mil dólares, beleza? Passar desses 29 mil dólares é um primeiro bom sinal, é um sinal de força dos mercados. Mas, eu não me engano, eu acho que a gente ainda vai ter desafios até os 29.500 e os próprios 30k. Mas passar dos 29 é um pivô importante, né? Seria um primeiro pivô aqui para a gente conseguir sair dessa tendência de baixa que a gente tá. Porque no momento, né, a gente está numa tendência de baixa no curto prazo. Acho que fica bem claro que quando a gente vê essa pernada de baixa, depois um falso rompimento para cima, um rompimento verdadeiro para baixo e um pullback, né? Então a gente veio nessa zona de pullback entre os 28.500 e 29, a gente discutiu muito nos últimos vídeos que essa seria uma zona onde a gente faria shorts. Aí foi o que a gente fez, abrir shorts. E nesse momento eu fico bem mais confortável, porque os shorts já começam a caminhar para o alvo, ao mesmo tempo que os longs tentam se segurar, né? Afinal, a gente ainda tem suportes importantes em toda essa região. Tranquilo? Além disso, né, acho que dá para a gente destacar aqui que no curto prazo a gente tem suportes importantes justamente agora, tá? Aqui mais ou menos nos 27.900, tá? Onde a gente começou um rompimento bonito para cima, no curto prazo, né? Se perder os 27.900 é um primeiro mau sinal aqui para testar, além desse fundo, quem sabe os 27k. Tranquilo? Então essas são as zonas aqui no curto prazo que eu estaria de olho também. Mas vamos lá, o que vai acontecer hoje, galera? Hoje às 3 horas da tarde a gente tem a decisão da taxa de juros, tá? E essa decisão que já estava muito óbvia para o mercado, ela começou a não ser tão óbvia assim, tá? Ontem a gente estava com 96% de probabilidade de um aumento de 0,25 pontos base. Hoje a gente já diminuiu isso aqui para 87. Sinceramente, não sei porque que o mercado tá na última hora mudando de opinião, assim. Mas, como vocês podem ver, claramente a grande maioria ainda acredita no aumento de 25 pontos base. Eu também, tá? Surpreenderia bastante o Fed não aumentar nessa reunião. Então a gente deve ter mais esse aumento. E a grande dúvida vai ser meia hora depois, às 3h30, no discurso de Jerome Powell, se ele vai falar que a gente vai ter aumento ou não lá no dia 14 de junho, sem ser nessa reunião de hoje, na próxima, né? Então a próxima reunião eu acho que é como que o mercado está precificando. O mercado está bem otimista, acreditando que não vai ter mais aumento de juros. Se o Powell começa a falar que vai ter,
A gente pode ter quedas, a gente pode facilmente perder esses 28, 27, tá bom? Então, não é um dia que eu vou chegar aqui e vou fazer vários longs, por exemplo. É um dia mais de proteção, na minha visão. É um dia que a gente precisa entender que uma coisa são os nossos investimentos de longo prazo, que a gente pode ter oportunidades se a gente começar uma queda muito feia. Outra coisa é a gente especular nesse curtíssimo prazo num dia extremamente tenso, tá bom? Eu, particularmente, não estou muito de olho para longs hoje, mas estou sim de olho para o que vai acontecer se o preço realmente começar a perder esses 28, porque a gente tem muitas ordens nessa região, tá bom? Então, repara que entre essa região dos 28 até os 27, cara, são muitas ordens. Eu, como já tenho uma exposição que me deixa confortável, não estarei comprando aqui. Se eu não tivesse essa exposição, eu sim cogitaria compras nessa região aqui, pensando mais no longo prazo, né? Mas seriam compras mais arriscadas, já que a gente ainda não está em região de Fibonacci no semanal, né? Então cada um tem a sua estratégia de exposição aí. A minha, nesse momento, medita para ficar um pouquinho mais cauteloso, esperar essa reunião passar, e aí depois a gente realmente vai ver se a gente tem força para fazer alguma coisa, ou se a gente realmente vai ter essas quedas. Vai depender muito do que o Jerome Powell vai falar, tá bom? E infelizmente também vai depender muito do que o S&P 500 vai fazer. Quando a gente olha aqui o S&P 500 nesse momento, a gente tem um dia praticamente no 0 a 0 aqui do S&P, e o que ele fizer aqui, que a partir das 3 horas, vai determinar provavelmente para onde o Bitcoin vai, tá bom? Apesar de a gente não estar tão correlacionado assim, sem dúvida, hoje vai ser um dia que a gente vai se correlacionar. Então, muita atenção ao S&P 500, né? E para mim a grande decisão do dia vai ser ou o rompimento dos 4.200 pontos, né? Saindo e acabando com qualquer perspectiva bearish dos ursos, ou então a gente realmente formando um pivô ali abaixo desses 4.040 pontos. O que seria muito ruim seria um pivô aqui no semanal, ou pelo menos no diário, né, que poderia realmente fazer o preço ter quedas mais significativas, quem sabe ali para os 3.900 e tal. Então, um dia decisivo, tá bom? Um dia aí que, infelizmente, a gente vai depender do Jerome Powell, mas que, sinceramente, a gente tem que entender que é um dia extremamente volátil, não é um dia que você quer especular muito, tá bom? Para finalizar, falando um pouco aqui sobre o sentimento não mudou muito, tá? A gente continua com o long short ratio baixo em 1.4, continua com divergência bullish aqui no CVD, extremamente positiva. Porém, o que a gente está vendo, né, nesse momento, a gente já tinha comentado isso ontem, é que quando a gente sobe, o Open Interest não está subindo, ele está caindo. Agora a gente caiu um pouquinho, olha o Open Interest subindo. Nada de outro mundo aqui, cerca de 3.000 bitcoins, mas é um sinal ruim, né? É um sinal de que está tendo mais interesse na queda do que na alta. Então, sinceramente, não estou de olho para longs hoje, tá bom? Mas a gente vai ficar de olho para ver como que o preço vai se comportar se a gente começar a ter muitas vendas nessa região aqui de baixo. Beleza, investidores? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like, se inscrever. Caso não seja inscrito, lembra, na semana que vem, a partir de domingo, aí a gente vai ter o lançamento do Membros. Vocês vão entender como que vai ser sensacional aí, com carteira recomendada, com análises de altcoins de longo prazo, com realmente o que a gente está fazendo no mercado, tanto em criptomoedas, eu falo diariamente, onde eu estou comprando, onde eu estou vendendo, e também no mercado tradicional, beleza? Então é isso, um forte abraço, a gente se vê dependendo dessa volatilidade. Provavelmente lá para as 4, 4h30 eu apareço aqui fazendo um vídeo atualizando você sobre o que aconteceu no discurso do Powell. Forte abraço.